Os nematódios, que fazem parte do filo dos nematelmintos, eles são chamados de vermes cilíndricos. Obviamente, eles são muito mais evoluídos que os plateumintos. Neles agora, eles vão possuir uma cavidade interna que ela é preenchida por um líquido chamado pseudoceloma. Neste líquido está inseridos os órgãos vitais desse grupo de animais. Alguns deles são parasitas humanos e de animais, enquanto outros são de vida livre. Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu, professor Josemar Ferreira, convido você para mais uma aula de Biologia e hoje o nosso assunto, continuando no segmento dos invertebrados, iremos falar dos nematelmintos. Bom, como que eles se organizam, né? E como que o seu corpo funciona, como que seria então a fisiologia deles, né? Primeira coisa, né? A organização do corpo desses animais lembra um tubo dentro de outro tubo. E esses dois tubos são separados pelo então chamado pseudoceloma. Né? Não tem um corpo perfeito, um corpo realmente feito por dentro deles, tá? A camada mais externa representa então a parede corporal e a camada mais interna representa então o tubo digestório. Esse revestimento externo é constituído pela epiderme, e essa epiderme é formada por uma única camada de células que é recoberta por uma cutícula, tá? E ela é pouco distensível, então eles não conseguem se alongar bastante. Já sob ela, né, então abaixo aí, encontra-se, né, abaixo dessa epiderme, encontra-se aí uma camada muscular que as células elas são preenchidas longitudinalmente. O formato redondinho deles, né, o formato cilíndrico deles, se dá pela distância que existe entre a superfície e as células mais internas. Por fora, né, externamente, eles não possuem nenhuma segmentação, igual as minhocas. Então, o corpinho deles por fora é lisinho. Uma novidade, uma evolução aí, né, uma novidade evolutiva, vamos chamar assim, dos nematódios, é o sistema digestório completo. Agora, pela primeira vez, vai aparecer o ânus. Nos plateumintos, o ânus ele não existia. Então agora eu vou ter boca, intestino e ânus. Por causa disso, eles são chamados de enterozoários completos. Nesse caso, a digestão é predominantemente extracelular. Vamos falar então um pouquinho da digestão desses animais, né? Continuando na fisiologia. Por agora eles serem considerados os primeiros com o sistema digestório completo, então isso quer dizer que eles possuem uma maior eficiência no que se diz respeito à digestão. Como agora os restos alimentares não retornam mais pela boca, porque agora os restos vão sair lá no ânus, então o que acontece? Mais alimentos podem ser ingeridos antes que os restos sejam eliminados, tá? Outra vantagem são os diversos compartimentos que eles possuem, a cada qual tem uma função específica, uma função peculiar. Por exemplo, tem compartimentos que têm o pH específico certinho para a ação de enzimas específicas, permitindo uma maior eficiência na digestão, uma maior eficiência na absorção dos nutrientes. No caso dos nematelmintos, dos nematódios, né, que tem a vida parasitária, adaptações também evolutivas são super bem-vindas, tanto morfologicamente falando, quanto fisiologicamente falando. No caso da morfologia, que é o formato do corpo, a gente pode atribuir, por exemplo, a presença de cutículas que são super resistentes. Em alguns vão possuir ganchos para fixação, né, no intestino do ser que está sendo parasitado aí. No caso da fisiologia, se atribui uma maior evolução na reprodução, onde eles agora vão produzir um número muito grande de ovos. Assim como os poríferos, os quinidários e os plateumintos, os nematódios também eles são animais avasculares. Em outras palavras, eles não possuem um sistema circulatório, né? Não tem um sistema cardiovascular. O seu amplo pseudoceloma, que está cheio de fluido, ele facilita então a distribuição de substâncias
como, por exemplo, os nutrientes, os resíduos e gases. Quando a musculatura longitudinal de um nematóide ela se contrai, o corpo desse animal se encurta, aumentando o seu diâmetro. Porém, a cutícula que ele possui impede uma longa distensão. E aí, nesse caso, vai ter um aumento na pressão do fluido pseudocelomático. E nesse caso vai acarretar que eles vão possuir, então, um sistema de esqueleto que é chamado hidrostático. Ele mantém a forma do corpo desse animal. Eles são destituídos de sistema respiratório, eles não possuem sistema respiratório, e aí as trocas gasosas, elas ocorrem por difusão através, então, da superfície corporal do animal. O sistema excretor que eles possuem é constituído por tubos em forma de H, tá? São 2 canais longitudinais que estão dispostos aí lateralmente na parede do corpo desse animal, o qual eles vão se unir lá na parte da frente e eliminar aí as suas substâncias. Já o sistema nervoso, ele é formado por um anel de células nervosas que fica ao redor aí da faringe do animal e 2 cordões longitudinais. Um cordão fica na parte dorsal do animal, que sai lá da extremidade anterior e segue todo, vamos chamar de costas, até lá embaixo, e um outro cordão que fica na região ventral, vamos chamar de barriga, que também sai lá da frente, né, onde está a boca, a cabeça, e vai até o finalzinho. Quase finalizando a nossa aula, vamos aqui dar enfoque agora à reprodução desses animais. Geralmente os nematóides, eles são dioicos, tá? Então, nesse caso, as gônadas, né, que são os ovários e os testículos, eles estão alojados aí no pseudoceloma. O espermatozoide deles não possui flagelo, então eles vão se deslocar aí por movimentos ameboides e a fecundação deles é interna. No cruzamento da lombriga, por exemplo, é bem distinto, aí é bem claro a distinção dos sexos. Então existe um dimorfismo sexual. O macho, ele vai possuir uma extremidade bem recurvada e próximo ali ao ânus, ao redor dele, vão possuir espículas que ele vai usar para se fixar na fêmea durante aí a cópula. E nesse caso, né, como eu já falei, a fêmea ela é bem maior, tá? E a maior extremidade dela tem a extremidade posterior dela é reta, aonde do macho já é um pouquinho recurvada. Os 4 representantes mais famosos aí dos nematóides, né, é a Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga. Nós temos aí o Ancylostoma duodenale, temos também o Oxyurus vermicularis, além da Wuchereria bancroft. Todos esses animais, eles são parasitas e eles obviamente causam doenças aí para o seu hospedeiro. Relembrando, doenças vamos falar numa aula mais na frente, não vai ser nesse momento. Só para dar um spoiler aí, as principais doenças, né, estão geralmente atreladas ao nome do verme. Então, por exemplo, a Ascaris lumbricoides vai causar uma doença chamada ascaridíase, tá? O Ancylostoma duodenale vai causar uma doença chamada ancylostomíase, né, ou também amarelão. Já a Wuchereria bancroft, ela causa uma doença que é chamada elefantíase, tá? É a filária. E o Oxyurus vermicularis, ele causa também uma doença chamada oxiurose, que também é chamada de enterobiose. Então, meu aluno, essa foi uma pequena explanaçãozinha sobre os nematódios. A gente percebe aí que eles agora são bem mais evoluídos em relação aos plateumintos, tá? Obviamente, o próximo grupo de animais que nós iremos falar, que são os anelídeos, eles serão então mais evoluídos do que os nematódios, tá? Já foram catalogados hoje aproximadamente mais de 10.000 espécies de vermes deste grupo dos nematomintos.
Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido o assunto. Eu encontro você numa próxima aula de biologia. Obrigado.